O vídeo contava a história da Clínica de Santos, mas a BioFX ela começou em 2009, com a clínica em Vicente de Carvalho, no Guarujá, e essa foi a primeira clínica da região, sendo que em 2011 nós nos tornamos a primeira clínica digital na cidade do Guarujá. Logo em sequência, em 2013, nós trouxemos um tomógrafo Conibim para a cidade do Guarujá, e aí inicia-se a história da tomografia. Em 2014, fomos para Bertioga, onde temos nossa segunda unidade. Em 2019, nós aterrissamos na cidade de Santos, com a terceira unidade da BioFX, e aí iniciamos um trabalho forte de tomografia na região toda. Sendo que em 2021, acabamos tornando todas as unidades em unidades 3D, então hoje nós realizamos tomografia tanto em Bertioga quanto no Guarujá, e em Santos com a tomografia de alta resolução. Mas Santos tem uma história um pouco interessante, pode passar o slide, Rafa? Que é a parceria com a Casa da Esperança. Então, a clínica de Santos nasceu de um projeto social junto com a Casa da Esperança, no qual eles criaram o projeto Sorriso Saudável, Futuro com Esperança. O objetivo deste projeto é atender todas as crianças com necessidades especiais que passam na casa, dar o atendimento odontológico para todas essas crianças. Um minutinho que a bateria falhou aqui. Isso. E é dar o atendimento odontológico para todas as crianças. Então, através dos exames que são indicados por todos vocês, nós conseguimos fazer um repasse para a Casa da Esperança, e com isso, nós proporcionamos, a Casa da Esperança proporciona o atendimento gratuito de todas essas crianças, não só da cidade de Santos, e sim da Baixada Santista toda. Santos, São Vicente, Bertioga, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, todas as cidades da região encaminham suas crianças com necessidades especiais para passar na casa. E a BioFX contribui com um pouquinho para que este projeto se inicia. E o projeto de alta definição, pode passar, Rafa? Iniciou-se, eu gosto muito de ler, eu sou um grande leitor, eu gosto de ler bastante. E um livro que impactou minha vida, vou até mostrar aqui para vocês, é esse livro chamado... Opa, está aparecendo? Aí. A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Foi um livro que mudou a minha cabeça, mudou a minha mentalidade para dentro da odontologia. Eu trabalhava no meu consultório, tinha a minha vida como clínico, e após esse livro eu resolvi empreender na área de radiologia. E com todo esse tempo passando, estudando tomografia, em 2017, lendo outro livro, que é o livro A Transição para o Oceano Azul, eu tive um insight em começar a buscar estudar a tomografia para endo. A gente enxergava o endodontista órfão de exames de tomografia. O endodontista trabalhava somente com os exames 2D, tinham seus resultados, e a tomografia para endo estava começando a entrar nesse mercado. Eu fui buscar aperfeiçoamento com o Dr. Felipe Costa, alguns já fizeram um curso com o Dr. Felipe Costa, e aí começamos a estudar. Mas o que esse livro trouxe para mim? O que ele fala em Oceano Azul e o que fala sobre Oceano Vermelho, O Oceano Vermelho é o que muitos vivem na odontologia, é onde a gente escuta em reuniões de associação, nos congressos, falando, nossa, mas tem muito dentista no mercado, a odontologia está lotada, dentro da radiologia está cheio de radiologia, tem muito profissional, a odontologia está indo de mal a pior. E parte disso é verdade, mas parte disso também é culpa da cabeça, da mentalidade do próprio cirurgião dentista, que trabalha sempre dentro das mesmas técnicas, dentro do mesmo trabalho de 10, 20, talvez até 30 anos atrás. E a odontologia hoje vem a passos largos, se aprimorando, se inovando, trazendo tecnologia para dentro do consultório. Então, quando a gente fala em Oceano Vermelho, vamos imaginar que é aquele lugar cheio de tubarão,
É um lugar onde todos os tubarões se mordem, né? Mas você fala, mas eu sou um tubarão forte, eu me garanto. Mas com o tempo, e o tempo ele é o grande senhor da vida, o tubarão começa a se tornar mais fraco. E nasce um novo tubarão com as mesmas características e te engole. E como que funciona a transição para o Oceano Azul? O Oceano Azul é aquele oceano calmo, aquele oceano que qualquer marinheiro gosta de navegar, tranquilo, aonde você vai buscar as oportunidades. Então, quando a gente fala em Oceano Azul, a gente está pensando o lado da oportunidade, né? E o lado da oportunidade, ele é caracterizado por, por um lado que é transparente, que é sem perrengue, né? E o lado do oceano da vermelha é o lado da ameaça, onde está essas águas turbulentas. Então, quando a gente fala em oceano vermelho e oceano azul, trazendo para a mentalidade do dentista, vamos pensar que o cara que está no oceano vermelho, a pessoa que está no oceano vermelho, ela muitas vezes não sabe nada, ou quase nada sobre novas tecnologias. A pessoa que navega no oceano azul está aprendendo continuamente, como nós estamos fazendo agora aqui, sobre as novas tecnologias. O Oceano Vermelho, você está mantendo aquele seu status quo, você fica aguardando as oportunidades aparecer, você só está realizando as suas atividades. Enquanto no Oceano Azul, a gente está pensando em inovação, está perseguindo novas oportunidades. Ou seja, a gente está sendo proativo e entregando valor no nosso trabalho. Vamos pensar que quando você está no Oceano Vermelho, você está preocupado só com o seu próprio sucesso. Não está compartilhando com as outras pessoas, não está ajudando as outras pessoas a caminharem junto com você. No Oceano Azul, não. Você ajuda as pessoas a terem sucesso, que é um termo utilizado que é o giver. Giver é aquela pessoa que faz mais do que o combinado, que estende a mão sem esperar nada em troca, né? O taker é aquele que só faz querendo ganhar alguma coisa. Então, pensando em Oceano Vermelho, a gente está desenvolvendo sempre as mesmas atividades, os mesmos assuntos, o mesmo trabalho ao longo dos anos. E a gente no Oceano Azul está ali aberto para diferentes experiências, para diferentes atividades ao longo da vida, né? E sendo que uma pessoa no Oceano Vermelho está com aquelas habilidades e competências similares a milhares e milhares de pessoas. E quem está navegando no seu Oceano Azul está desenvolvendo habilidades únicas para tornar a sua competição irrelevante aos outros, né? E aí eu destaquei como que eu faço, e isso eu trouxe muito para dentro da minha vida, como que eu faço para fazer essa transição do Oceano Vermelho para o Oceano Azul. E aí eu destaquei 3 pontos, segundo o autor do livro, que é o Sean Kim e o René Malborne, né? O primeiro ponto que ele destaca para você fazer a transição é você adotar uma perspectiva de estratégia. Então, isso é o primeiro componente-chave. Dentro dessa perspectiva, o dentista ele tem que estar aberto para novas fronteiras, para uma oferta de valor ao seu cliente, né? Ainda que não foi apresentada para aquele cliente. Então, é apresentar a novidade para este cliente. O segundo ponto que ele destaca é você buscar as ferramentas para isso. Ele deixa muito claro aqui no livro, você não precisa comprar tudo, né? Se a gente vai no congresso, dá vontade de comprar tudo. Mas precisa comprar tudo? Não. Um doutor que é um amigo, bastante, ele fala muito, você compartilha com seus colegas, compartilha com a radiologia, com a prótese, com o laboratório. Então, você pode compartilhar o scanner com a radiologia, pode compartilhar técnicas de 3D com laboratório de prótese, a tomografia de alta definição, ou seja, você traz as ferramentas inovadoras e tecnológicas para o seu dia a dia de trabalho. E o terceiro ponto que ele destaca, que eu acredito que é o que faz uma enorme diferença, é a equipe, porque sozinho a gente pode ir até mais longe, mas juntos nós conseguimos produzir melhor e com maior quantidade.
Então, o treinamento da equipe, todos da equipe estarem alinhados, os seus colegas, os seus parceiros, as pessoas que trabalham dentro do seu ambiente, estar alinhado com a sua vontade de inovar e de trazer novidade para o seu cliente, para o seu paciente, trazer essa inovação para você tornar-se a referência. Existe uma frase de um treinamento que eu fiz há algum tempo atrás, que era muito interessante. Ele falava assim, do futebol à ciência, do voleibol aos negócios. A resposta está na equipe. Juntos produziremos mais, porque o mais importante é a equipe. E dentro da BFX, isso é um assunto que eu dou muita importância e muito valor. Eu quero apresentar a nossa equipe, algumas estão aqui ao vivo, né, como a Rosa, a Tereza e a Núbia. Pode passar o próximo slide, que são as nossas queridas radiologistas. Sem elas, eu não sou nada, né? A nossa clínica, ela só consegue oferecer um trabalho de qualidade devido a esta equipe. A doutora Rafaela Alencar, que minha patroa, né? Não posso não posso brigar com ela, mas a gente forma a mesma ideia, a gente tem a mesma vontade. Aí a Núbia, que é um anjo que caiu para nós, que formou também com muita vontade, muito estudiosa, inclusive parabéns pelo seu mestrado, né, Núbia? Tá terminando o mestrado dela na USP. Doutora Tereza também, mestre pela USP, que é outro anjo que caiu na nossa equipe, doutora Rosa também, e também as nossas técnicas, que dia a dia, sem elas, a gente não consegue realizar um melhor trabalho, porque não sou eu que vou fazer o melhor exame, é a minha técnica, é a Laila Bertioga, a Michele, é a Roberta, é a Isabela, né, é a Dani, é a Tati, é a recepção que atende os nossos clientes, então todas com a mesma ideia, em oferecer excelência para todos os nossos clientes. Então, assim, a gente deve muito a este corpo clínico. Então, quando a gente pensa em ser referência, é trazer todo mundo junto, e a equipe, para nós, é muito importante. Quero passar a palavra agora para a doutora Rafaela, porque eu acho que eu já falei demais. Bom, gente, tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo ok? Tá ouvindo, Léo? Sim, perfeito. Perfeito. Tá. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todo mundo, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a tomografia da alta resolução e como a gente pode utilizar essa tecnologia no nosso dia a dia, né? No final da live, ou se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando no chat, que a gente vai ter um momento depois para discutir essas dúvidas, tá? Eu preparei alguns slides, a gente vai aqui conversando, e qualquer coisa a gente vai se comunicando pelo chat, tá? Vou falar um pouquinho sobre a minha profissão, sobre a minha ciência e sobre o que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é laudar a tomografia, tá? Antes da gente começar a falar sobre a tomografia de alta resolução, a gente precisa entender um pouquinho como está a tomografia hoje no mercado, né? Hoje a gente tem dois tipos de tomografia, que é a tomografia médica e a tomografia odontológica. A tomografia médica, ela é também conhecida como tomografia espiral, helicoidal ou multislice. Essa tomografia ela é indicada para aquisição de grandes volumes, de grandes áreas, áreas da cabeça e pescoço, áreas do abdômen, áreas do tórax. Então, por isso, essa tomografia, ela tem uma resolução um pouco inferior quando ela é comparada à tomografia de feixe cônico, que é a tomografia odontológica. Essa tomografia ela é tão diferente que o aparelho é completamente diferente, é um aparelho robusto, é um aparelho grande, o paciente ele precisa deitar para fazer a aquisição do exame, e esse exame tem um uso limitado na odontologia, né? Em 98, começa a surgir os primeiros tomógrafos cone-beam ou de feixe cônico, que são os tomógrafos realmente direcionados para a odontologia.
São tomógrafos menores, mais compactos, mais modernos e com melhor resolução em relação à tomografia médica. Até 2009, a gente tinha poucas opções de compra de tomógrafo. Ou a gente comprava um tomógrafo de FOV pequeno, com alta resolução, ou se comprava um tomógrafo de FOV grande, com a resolução padrão, que o mais famoso entre eles, até hoje é famoso, é o iCat, né? Nessa época, a gente dava importância a tamanho de FOV. FOV era documento. Quanto maior o FOV, melhor seria considerado esse tomógrafo. Então, com o passar do tempo, por volta de 2010, 2011, essa mentalidade ela foi mudando e a cabeça do clínico, a cabeça do radiologista também começou a mudar. A gente começou a enxergar a tomografia de pequeno volume com outros olhos, porque realmente é a tomografia que mais a gente usa no dia a dia, na prática clínica e na rotina clínica, né? Em 2011, a gente começa a ver no Brasil a chegada dos tomógrafos de alta resolução e de pequeno volume. Um tomógrafo que todo mundo conhece, ou grande parte conhece, ou já ouviu falar, é o Prexion. Então, em 2011, o Prexion chega no Brasil e chega a alta resolução no Brasil. E aí, em 2019, vem a Morita com o seu tomógrafo X800, altamente moderno e tecnológico, de alta resolução, e uma grande vantagem desse equipamento é que ele tem vários números de FOVs. Eu vou explicar isso mais à frente, né? É um equipamento multi-FOVs, então a gente tem desde o menor volume possível, que é o menor tamanho de aquisição, até um tamanho maior e diferentes resoluções num aparelho só. Aqui eu separei algumas imagens de um tomógrafo de resolução padrão. O que a gente pode observar aqui? Nessas imagens, a gente tem severa interferência de artefatos, a gente tem imagens com baixa nitidez e baixa resolução, isso a gente consegue perceber, né? E isso, com certeza, limita a nossa qualidade de diagnóstico, reduz a qualidade do diagnóstico, que a gente chama, porque esses fatores e essas interferências limitam o diagnóstico preciso. Eu marquei aqui com algumas setas, essa imagem aqui na região superior do lado direito, tem uma seta que aponta para uma linha hipodensa, né, que é a famosa radiolucidez, né, é uma linha radiolúcida que na tomografia ela é hipodensa. Então, essa linha, ela poderia sim ser confundida com uma fratura, poderia sim gerar um falso positivo por causa dessa limitação desses aparelhos. Mas como a gente sabe, como os radiologistas já têm experiência, a gente corre esses cortes na tomografia, a gente sabe que isso é um artefato e não uma fratura, mas poderia muito bem ser confundida com uma fratura, sim. Outra região que eu apontei aqui embaixo é uma área hipodensa adjacente a esse núcleo metálico, que pode sim ser confundida com tecido cariado e é apenas um artefato. Então, são imagens que limitam o diagnóstico e dificultam, né, a visualização de fraturas, a avaliação precisa de implantes, a gente não consegue observar com muito detalhe aquela interface entre o osso e o implante, e inclusive avaliar também os pinos metálicos é uma dificuldade nesse tipo de imagem também. E o que hoje a gente tem de melhor no mercado para superar essas limitações? Né? Hoje a gente tem a alta resolução que está aí na boca de todo mundo falando, né? E o nosso tomógrafo X800. O que a gente ganha com isso? A gente ganha uma redução enorme do número de artefatos na imagem, a gente ganha imagens com mais nitidez e definição, e, consequentemente, a gente consegue elaborar diagnósticos mais precisos e seguros, que antes não seria possível com aquelas imagens cheias de limitações. A gente consegue melhorar a previsibilidade de um tratamento, reduzir o tempo do paciente na cadeira do dentista, reduzir a ocorrência de riscos, de acidentes, de iatrogenias, e, com certeza, quando a gente tem uma tomografia de alta resolução na nossa mão, a gente tem um ótimo custo-benefício, porque esse exame ele vai trazer tanta informação,
tanta informação que não ele passa a ter muito valor no planejamento do seu caso e na condução lá do seu paciente. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Rafa. Tem uma pergunta aqui, talvez Sim. seja a pergunta de todos. O que é um artefato metálico? Deixa eu voltar aqui nas imagens, só um minutinho. Artefatos, vamos lá. Depois vai ficar mais claro quando eu te mostrar uma imagem que não tem artefato. Lá na frente eu vou comparar as duas imagens. Artefatos são essas manchas no exame, tanto escuras, mais enegrecidas, como brancas, umas linhas que saem do dente. É tipo um borrão. Você olha para a imagem e vê um borrão, ou branco ou escuro, isso é um artefato de imagem, uma estria, que é gerada por várias coisas podem gerar artefatos, mas principalmente objetos metálicos geram os artefatos mais, como que eu posso falar, que mais prejudicam a interpretação do exame. Mas a gente tem artefato gerado por movimento de paciente, a gente tem artefato gerado por material obturador, por cone de gutta-percha, então são inúmeros os artefatos, tá? Mas eu acho que deu para entender, né? Que é essas manchas, esses borrões que aparecem na imagem, tá? Perfeito. Lá na frente tem um comparativo de uma imagem com artefato e sem artefato, e aí isso vai ficar mais claro, tá? Aqui tem uma imagem comparativa de uma tomografia feita num primeiro equipamento e nos equipamentos atuais, tá? Claramente a gente vê, deixa eu botar aqui. Claramente a gente vê a baixa resolução nesse. A gente vê a falta de definição nessa imagem da esquerda, tá? Em relação à imagem da direita. A gente vê, o que mais me chama a atenção nessa imagem aí é o ligamento periodontal, que a gente não consegue ver na imagem anterior. A gente não via o ligamento periodontal nas tomografias mais antigas. E hoje a gente consegue ver essa importante estrutura que é o ligamento periodontal, que nos auxilia muito no diagnóstico. Então, assim, para mim isso foi um passo enorme, a gente conseguir ver o ligamento periodontal. Outra coisa que a gente consegue avaliar bem melhor é o padrão desse trabeculado ósseo, que está bem confuso nessa outra imagem da esquerda, e a definição dessas corticais ósseas, vestibular e palatina, que também estava meio que borrada nessa outra imagem aqui. Aqui a gente tem mais um caso comparativo de resolução padrão e alta resolução, né? Na imagem da esquerda, a gente não consegue ver como é a finalização desses condutos, se eles se encontram, se eles terminam em um forame só. Aqui nessa outra imagem, a gente consegue ver, sim, que existem dois forames independentes e, inclusive, uma rarefação óssea aqui, que a gente não ia conseguir ver num tomógrafo de resolução padrão. Então, isso aqui muda completamente o diagnóstico, né, numa situação como essa. Outro caso interessante é que, na alta resolução, a gente consegue ver aqui do lado direito um canalzinho lateral que a gente não consegue ver na outra imagem. Inclusive, esse canal produzindo uma rarefação óssea aí adjacente, né? Que a gente também não tinha essa informação na imagem do lado esquerdo, na resolução padrão. E por que essa informação é tão importante? Porque quando a gente se depara com uma situação dessa, quem é endodontista sabe que vai planejar esse caso de uma maneira mais diferente. Sabe que tem um canal a mais ali, e vai ter que ter um pouquinho de jogo de cintura ali nesse tratamento endodôntico. Aqui, a imagem, essa imagem aqui mostra bem a diferença do que é uma imagem com artefato e uma imagem sem artefato, tá? Apesar de ter artefato também na alta resolução, tá, gente? O que a gente tem uma redução considerável do número de artefatos, mas eles existem sim na alta resolução. Na imagem da esquerda, na resolução padrão, a gente tem a mesma imagem, um material obturador produzindo várias estrias se espalhando por esse volume. A gente consegue ver isso muito bem nessa imagem, que são linhas que se espalham, né? Na imagem da direita, a gente já tem outra visualização, né? Não existe essas estrias, né? Então, isso é artefato.
Isso que a gente está vendo do lado esquerdo é um tipo de artefato, um tipo, tá? Existem inúmeros artefatos. Para a gente entender também um pouquinho mais da alta resolução, eu preciso explicar o que é o FOV, tá? O FOV nada mais é que o campo de visão da tomografia. Por exemplo, o nosso tomógrafo hoje, que a gente fez a aquisição do X800 lá, ele tem 11 tamanhos de FOV. O que isso significa? Eu tenho FOVs pequenos, FOVs médios e FOVs grandes. FOVs pequenos eu consigo pegar até 3 dentes, e FOV grande eu consigo pegar a cabeça do paciente inteira, tá? E qual a importância clínica disso? Quanto menor o FOV, quanto menor esse campo de visão, mais resolução eu vou ter no meu exame, tá? Maior vai ser a minha acurácia e menos radiação o paciente vai tomar ali naquele exame, tá? Não que a radiação seja grande no X800, porque isso aí eu vou falar lá na frente também, tá? Então, a gente tem 11 tamanhos de FOV, temos desde o tamanho 4x4, que é esse tamanho aqui do lado esquerdo, que é o menor FOV, até o maior FOV de 15x14, aqui no canto inferior, tá? E aí, o que acontece? O paciente, ele chega na clínica com o pedido do exame, e a minha técnica, ela tem que escolher qual FOV ela vai usar naquele paciente, né? E como ela escolhe isso? Ela precisa saber qual a indicação do exame, porque são inúmeros protocolos, ela precisa escolher o melhor protocolo para aquele caso. Então, dependendo da razão do exame, a gente vai escolher o protocolo. Por exemplo, se é uma tomografia para fratura, para estudo de anatomia, aí ela vai escolher o menor FOV possível, na maior resolução, para a gente ter o máximo de informações possíveis nesse exame, para a gente responder o colega indicador. Se por acaso o paciente vai fazer implantes na maxila ou na mandíbula, ela já pode escolher um FOV intermediário, né, um FOV de 8x5, para a gente fazer uma aquisição só da mandíbula ou só da maxila, para fazer o planejamento para implantes. E reabilitações maiores, a gente tem a opção também de FOVs maiores que pegam mandíbula e maxila juntos, enfim. Um exemplo prático que eu gosto de mostrar do FOV é essa situação aqui. Vamos imaginar que a tomografia é como uma foto. Numa foto grande, a gente tem várias pessoas, certo? Numa tomografia de FOV grande, a gente consegue visualizar várias estruturas na mesma imagem. É mais ou menos isso. Quando a gente dá um zoom nessa imagem, que foi feita em FOV grande, a gente perde resolução, a gente perde detalhe, a gente perde informação do exame. Mas quando a gente faz uma tomografia de FOV pequeno, ou seja, quando a gente faz uma foto pequena só daquele paciente, daquele rosto ou daquele dente, e a gente consegue dar um zoom ali para fazer o diagnóstico, a gente não perde resolução e nem qualidade. Então, por isso que o binômio FOV-resolução, ele funciona muito bem. Quanto menor for o FOV, sempre a resolução vai ser maior. Aqui a gente tem mais algumas vantagens da tomografia de alta resolução, né, do X800, que ele traz para a gente, o que a gente consegue com esse tomógrafo? A gente consegue exames mais rápido, e aí o paciente ele tem a possibilidade de mexer menos durante a aquisição do exame. Nós temos protocolos de aquisição de 9 segundos e de 18 segundos. Isso é muito rápido, gente, vocês não têm noção, porque até então as tomografias de alta resolução eram realizadas em protocolos de 37 segundos, e era um desafio conseguir manter o paciente parado por tanto tempo, tá? Então, exames mais rápidos, dose de radiação reduzida, sensor mais moderno e eficiente, proporcionando uma maior resolução espacial e, como eu já falei, uma redução na formação de artefatos, né? E essa redução na formação de artefatos que eu já citei, ela se dá principalmente por causa da orientação do feixe de raio-x desse tomógrafo, tá? O feixe de raio-x do X800, ele é paralelo à coroa do dente, e isso é importantíssimo para a redução de artefatos.
Nos outros tomógrafos, o feixe de raio-x, ele é inclinado em relação ao dente. Então, aí, o espalhamento dos artefatos é muito maior. Essa é uma grande vantagem desse equipamento. Outra grande vantagem que eu vejo e que me chama muita atenção é a amplitude da escala de cinza desse equipamento. Depois eu vou mostrar isso na prática, tá? A escala de cinza mais ampla de um tomógrafo, ela melhora ainda mais a resolução e diminui ainda mais a interferência de artefatos. Então, assim, eu tenho inúmeros tons de cinza que antes eu não tinha. Eu tinha a imagem mais contrastadas, mais preta e brancas, e hoje eu tenho uma escala de cinza muito grande que me permite trabalhar essa escala de acordo com a estrutura que eu quero estudar. Outra vantagem da tomografia de alta resolução é o controle de duas grandezas que são importantes para a qualidade da imagem, que é o KV e o MA. Então, essas grandezas, em outros tomógrafos, você não tem tanta liberdade de mexer nelas. E no X800, você consegue variar essas grandezas e, consequentemente, melhorar a qualidade da imagem. Além disso tudo, existe o software do próprio X800, né, que a gente vai falar também do programa desse tomógrafo, que é um software cheio de ferramentas e recursos para você melhorar ainda mais a qualidade da imagem da tomografia. Como eu falei no slide anterior, falei sobre... Ai, desculpa, peraí. Deixa eu botar aqui. Sobre a escala de cinza, né? Então, aqui eu selecionei alguns casos em que eu variei a minha escala de cinza para ver o que eu queria estudar, tá? Aqui eu alterei tanto a minha escala de cinza que eu consegui ver a estrutura interna do meu implante, né? Aí eu consegui ver precisamente a cortical desse implante sendo perfurada aqui. Eu consigo ver a margem, né, a interface entre o osso e o implante, tá? Aqui embaixo eu consigo ver um pino de fibra de vidro dentro do dente. Nessa imagem aqui mais inferior, tem um pino metálico aqui e praticamente eu não vejo artefato nenhum nessa imagem aqui do lado desse pino, né? Aqui nessa outra imagem, que é uma imagem que eu acho super interessante, eu consigo ver a coroa, o cimento, a linha de cimento, o núcleo metálico e o material obturador. Então, eu só consigo diferenciar essas estruturas por conta da minha ampla escala de cinza. Se eu não tivesse essa amplitude toda, eu não conseguiria ver tantos diferentes tons de cinza. Tá? Aqui é um caso que eu vou mostrar depois na prática, no software, que eu mostro a diferença entre o artefato e o tecido cariado e tal, mas é melhor mostrar isso dinamicamente no programa. Eu vou mostrar isso no final, tá? Eu achei interessante também colocar esse estudo falando sobre o nível de estresse do profissional. Em 2019, Patel, ele fez um estudo e ele avaliou o nível de estresse de alguns profissionais com tomografia e sem tomografia. Como que ele fez esse estudo? Ele fez esse estudo com 12 endodontistas e ele dividiu esses endodontistas em 3 grupos. No primeiro grupo, os endodontistas iriam fazer o tratamento de canal somente com a periapical. No segundo grupo, os endodontistas iriam usar a tomografia computadorizada no software nativo do tomógrafo. O que é isso? No visualizador nativo, eles usaram o tomógrafo X800 e o visualizador é o One Volume Viewer. Então, eles iam utilizar o One Volume Viewer no segundo grupo. No terceiro grupo, ia ser a tomografia feita no Morita e eles iam utilizar um terceiro programa lá, mais especializado, voltado para endodontia, que é o 3D Endo, que é um programa da Dentsply, mas é só para endodontista, tá? E aí, no final desse estudo, o que ele constatou? Ele constatou que os profissionais que fizeram o planejamento somente com a radiografia periapical, 25% deles tiveram um nível leve de estresse, 70% deles tiveram um nível moderado de estresse e 5% deles tiveram um nível mais alto de estresse, só com a periapical.
Com o estudo da tomografia no visualizador nativo do tomógrafo, eles constataram que 10% não tiveram estresse nenhum, 85% tiveram estresse leve e 5% tiveram estresse moderado. E no grupo que usou um programa mais especializado, 35% não teve estresse nenhum e 65% teve um estresse leve, né? O que a gente pode interpretar desse estudo aí? Que o planejamento tomográfico pré-operatório, ele é capaz de reduzir o nível de estresse do profissional durante o procedimento. Então, assim, a literatura trouxe para a gente um dado muito interessante, que um exame, ele é capaz de influenciar no nível do estresse do profissional no atendimento do paciente. Então, isso, gente, isso é sensacional, né? É o famoso dormir com a consciência tranquila. É você poder passar para o seu paciente previsibilidade, poder passar para o seu paciente a tranquilidade do planejamento bem feito e realizar o trabalho com precisão, tanto para endo, quanto para implante, quanto para reabilitação e cirurgia. Isso, para mim, mostra muito a importância da tomografia. Eu não tenho dúvida que, se fosse em outras áreas, o resultado não seria muito diferente. A tomografia, com certeza, iria contribuir para a redução do estresse do profissional, não tenho dúvida nenhuma. Tá? E como a gente falou de software, né, de visualização da tomografia no computador, a gente sabe que a tomografia ela deve sim ser visualizada no computador, mas isso é um passo mais adiante que alguns já se arriscaram a dar e outros não, e precisa realmente sair da zona de conforto e se dedicar a isso e abrir a tomografia no computador. A pergunta vem na cabeça: qual o melhor programa? Qual o melhor software? Será que eu preciso investir muito dinheiro para ver a tomografia no computador? Não, gente, nada disso, tá? Existem muitos softwares gratuitos hoje, tanto para Windows quanto para Mac, que você consegue, sim, ver a tomografia no seu computador com o que você tem, tá? Só que hoje a gente vai falar de um programa especial, que é o One Volume Viewer, que é o programa da Morita, que é o programa... Quer falar, Léo? Eu quero fazer só uma pesquisinha, então, com as pessoas. Você vai estar falando sobre abrir no computador o exame. Eu vou soltar uma enquete para saber, ninguém não vai ter o nome de ninguém aparecendo, é só responder para a minha enquete para a gente ter ideia de qual é o nível de conhecimento sobre realizar, sobre abrir o DICOM em um computador, tá? É só responder a enquete com a pergunta que mais você acredita que você está mais dentro. Tá? Sim. Aí hoje, a gente vai focar nesse programa, One Volume Viewer. Por que a gente vai focar nesse programa? Ele é o programa nativo do nosso tomógrafo, do Morita, do X800. E o que é um programa nativo? É um programa que foi criado para essa tecnologia, que foi desenvolvido para essa tecnologia. Então, esse programa é o mais indicado para você ver as tomografias de alta resolução. Não que não vá abrir nos outros programas, mas com o visualizador da Morita, você vai ter o melhor daquele exame, a melhor imagem que você pode chegar é no visualizador. Mas eu uso outros programas, eu abro em outros programas, dá tranquilo para utilizar outros programas também, tá? A importância de visualizar a tomografia no computador é de absorver aquelas imagens, entender o que está acontecendo com o paciente. E tem muita gente que acha isso difícil, né? Ah, será que eu vou conseguir? Será que... Não, não é difícil, gente. A curva de aprendizado, ela é tranquila. Porque, assim, o clínico, ele já sabe o que ele quer observar na tomografia. Quando ele pede a tomografia, ele já tem o modelo tridimensional na cabeça dele. Ele já sabe o que ele quer ver. Ele só precisa conseguir abrir aquilo ali no computador. Só isso. Então, assim, quando ele consegue, aí ele vai. Aí ele voa, ele vai, e aí ele consegue abrir tomografia mesmo, e ele manipula os cortes, ele faz o estudo dele, e aí tira o maior proveito mesmo do exame, tá? Eu vou passar Sabe o agora... resultado da enquete? Eu nem vi o resultado da enquete. 35% abre com tranquilidade. Muito bom. 50% tem dúvida. Né? E 13% não consegue abrir ainda. Então, Mas está no caminho, a gente está
A gente Uma está no curva, caminho, mostra a curva de aprendizagem. Muito legal isso. muito bom. E assim, eu e o Léo, a gente está aqui para isso, né? Também para ajudar todo mundo nesse processo, né? O canal está aberto, o meu canal está aberto para quem quiser Núbia. entrar nesse mundo mesmo, tá? E aí agora eu vou passar a palavra para a Núbia, para a Nubinha, minha radiologista, meu braço direito. Ela vai mostrar aqui ela vai mostrar na prática um pouquinho do que eu falei, vai mostrar o programa, o One Volume Viewer, como ele funciona, as principais ferramentas, e aí vai mostrar alguns casos clínicos também, tá? Eu vou interromper aqui a minha... Eu já coloquei para compartilhar, tá compartilhando aí a minha tela? Sim. Apareceu, Tá? apareceu sim. Apareceu? Vamos lá. Boa noite a todos. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe que está sempre em busca de melhores tecnologias e com certeza essa é a minha busca na radiologia, então eu tenho muito orgulho de fazer parte aí dessa equipe com vocês. E eu acho muito importante a gente ressaltar que quando a gente fala que o dentista também tem que olhar a imagem no visualizador, não é para a gente ter menos trabalho. A gente quer que o dentista aprenda a ver também, porque o dentista tem a visão clínica que, infelizmente, a gente não tem. Quando os dentistas mandam para a gente, né, aquelas cartinhas explicando tudo o que eles precisam ver no exame para a gente conseguir auxiliar o máximo possível, né, no diagnóstico, é assim, é o nosso sonho. Quando a gente pega, dá até prazer, assim, de ver e falar assim, não, que legal que a gente vai conseguir auxiliar realmente esse colega, e especialmente esse paciente, né, porque isso é o essencial. Então, assim, quando a gente, com certeza, tem muito mais, a gente vê muitos casos, a gente tem muito mais experiência em ver imagens, em ver os artefatos, que é a nossa pedra no sapato do radiologista, é o artefato, né? E o X800 dá essa facilidade para a gente. Então, e o importante é o dentista também olhar, porque assim, quando a gente manda um template, a gente não consegue colocar todas as imagens de todos os cortes no template. A gente seleciona as melhores imagens de acordo com a nossa visão, né? Mas sem ter a visão clínica, né? Então, assim, é muito importante o dentista sempre também tentar manipular essas imagens. A gente sabe que no início tem essa curva de aprendizagem, então a gente vai mostrar um pouquinho como esse viewer do Morita funciona. Ele tem algumas coisas um pouco diferentes das outras, então eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente abre o exame, ele aparece aqui nessa aba, que são as reconstruções multiplanares, né? Ele aparece aqui o 3D, que é uma coisa muito bonita, só que a gente sabe que não tem finalidade diagnóstica, né? A gente sempre manda as imagens 3D, especialmente para vocês, muitas vezes, conseguirem mostrar com melhor facilidade algumas coisas para os pacientes. A gente sabe que isso tem uma finalidade didática para o paciente, mas não diagnóstica, né? Então, assim, a gente vê aqui o 3D, a gente vê aqui essa aba, que é a aba do plano axial. A gente vê também essa aba, que é a aba do plano coronal e do plano sagital. Como vocês podem ver, vai estar exatamente assim dividida, e quando você clica aqui no meio, você consegue arrastar e ver essa imagem mais ampliada, que fica melhor para vocês visualizarem. Essas são as linhas de referência do exame. Então, assim, tudo que eu quero visualizar, eu tenho que colocar dentro dessas linhas de referência. Elas ficam aqui, né, em cima dos dentes, então, quando a gente, eu quero ver aqui esse dente 17, você coloca centralizado, eu quero ver essa raiz, você coloca centralizado nela. O que o One Volume Viewer tem de diferente dos outros, para quem já está acostumado a visualizar? Você gira o volume. Então, quando aparece aqui esse semicírculo, quando você clica aqui no volume, aparece esse semicírculo, você vai fazer a angulação do volume dentro do centro dessas linhas de referência, que assim você vai ter você vai conseguir ver o longo eixo das raízes, ou de estruturas do que você precisar. Então, você vai angulando aqui, todos os planos, até você conseguir visualizar exatamente o que você precisa. A gente, como radiologista, tem uma sequência de visualização que fica mais fácil, né? Geralmente, o que a gente vê primeiro?
os cortes axiais, que a gente consegue ter uma visão, especialmente nessa tomo, que era uma tomo com solicitação para endodontia, para pesquisa de fratura, né? Então, essas linhas, a gente, arrastando para cima e para baixo, a gente consegue ver o dente, né, da coroa para o ápice ou vice-versa. Então, você vai conseguindo ver aqui. Esses são... Aqui eu consigo tirar essas linhas. Esses são os artefatos que a gente estava falando. E essa é uma vantagem do Morita, porque pelo o aparelho, né, a angulação do aparelho, a gente consegue que a quantidade de artefatos se resuma à região que tem, geralmente da coroa, né, como aqui a gente consegue ver. Esse dente tem uma coroa e tem um pino, né, de um retentor intraradicular. Então, se fossem outros aparelhos, esse artefato iria se espalhar para toda a raiz e a gente ia ter muita dificuldade na hora da visualização. Então, aqui a gente consegue ir correndo todo o dente. E, nesse caso, a gente consegue ver o seguinte. Aqui, ó, já viu algo estranho. Que seria aqui uma região em que esse dente está fraturado aqui na região de furca, aqui se estendendo, né, região de terço cervical, essa fratura ela vai aqui até a região de terço médio, né, além dela ter provocado essa lesão endoperiodontal, né, bem severa, a gente também consegue ver que aconteceu aqui um rompimento da cortical óssea vestibular, o que né, acaba sendo bem comum nas lesões inflamatórias. É muito importante a gente também visualizar que a gente mexendo nas escalas de tons de cinza, que é um dos principais fatores da gente indicar o uso do One Volume Viewer, que, por sinal, de todos os pacientes que são pedidos tomografia, a gente disponibiliza de todos os pacientes para vocês. Então, é muito importante que a gente consegue, se fosse imagem de outro tomógrafo, a gente não conseguiria ver com perfeição aqui esse retentor, porque as diferenças de número atômico, né, dos materiais acabam gerando o artefato é um erro na compilação, na reconstrução da imagem pelo software. Então, assim, como a quantidade de artefatos geradas, né, no Morita é muito menor, então a gente consegue ver com definição. Se fosse em outro tomógrafo, a gente veria muito mais espalhado, com muito mais artefatos, e geraria muito mais dúvida para avaliar essa região, né? Então, assim, a tecnologia do Morita, ele permite isso. Aqui a gente consegue ver também, além dessa lesão, a gente vê aqui um espessamento mucoso, né, lobular, que a gente vê que tem um adelgaçamento aqui dessa cortical do assoalho do seio, um discreto abaulamento. Então, esse espessamento mucoso no seio maxilar pode ser de origem odontogênica. Não tem uma comunicação direta, mas devido à espessura desse trabeculado, a gente sabe que o osso tem um aspecto poroso e pode acabar gerando esse tipo de infecção no seio maxilar. Então, é muito importante ver isso. A gente consegue ver reparos anatômicos com muito mais precisão, como a gente vê aqui o trajeto do nervo alveolar superior, posterior. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente também avalia a qualidade do osso, né? A gente pode ver todo o osso que tem um processo inflamatório, ele fica mais compacto, né? Então, é muito legal que a gente consegue ver essa riqueza de detalhes no exame. Nesse caso, desse paciente, a gente também vê aqui no dente 18. Deixa eu... Aqui, se vocês verem, ó, ele também tem uma fratura aqui na região do dente 18. A gente não tem muitas informações clínicas desse paciente, mas esses dois dentes, né, estavam fraturados.
Uma outra função legal do software é aqui a parte da lupa. Aqui essa lupinha 2 vezes, quando a gente coloca aqui, aí a gente consegue ver bastante com riqueza de detalhes aqui as informações. Acho muito bacana, porque às vezes a gente não consegue enxergar tudo. Eu vou mostrar agora o exame de uma outra paciente. Só um instantinho. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser ir perguntando, tiver dúvida aí no... Pode colocar no chat as dúvidas. Tá? Pode abrir o microfone que a gente vai tirando as dúvidas. Isso. O doutor Enio colocou uma analogia no chat que eu achei muito boa. Ele falou que a diferença dos tomógrafos é como enxergar com óculos ou sem óculos. Exatamente. Perfeito. Matou. Perfeito. Exatamente como eu me sinto. Matou. Perfeito. Vamos lá. Só para perguntar para o pessoal, vocês estão conseguindo liberar o microfone para fazer uma pergunta, gente? Sim. Ah, legal. Perfeito. Só para saber se está tranquilo. Esse Sim, contigo. Oi? Pode Sim, falar. contigo. Ah, legal. A Obrigado. Lamartine conseguiu. Oi, Lamartine, boa noite. Boa noite. Inclusive, Parabéns. o doutor Lamartine é o padrinho da BFX, tá, gente? Uma honra tê-lo aqui. Quero parabenizar, posso Pode, parabenizar aí a doutora Rafaela, doutor Léo, toda a equipe, né, em nome da diretoria da Casa da Esperança, pelo excelente serviço prestado e ter aceitado instalar a unidade na Casa da Esperança, beneficiando também centenas e centenas de crianças que ali realizam procedimentos na área de reabilitação e habilitação. Nós temos lá uma colega que faz prevenção na área odontológica, possível custeado pelos resultados também da BioFX, e um escovódromo de primeira linha que luta por essas crianças para que tenham uma boa saúde bucal. Parabéns, Rafaela, parabéns, Léo, parabéns a toda a equipe. Obrigado, doutor. É uma honra tê-lo aqui. Vamos lá. Posso continuar? Pode, Nubia. Pode? Então, gente, esse é um outro casinho. Quando a gente abre o exame, os tons de cinza ficam bem estranhos, assim. Então, aqui aparece essa função que já ajuda bastante em colocar a função alto. Aqui, depois a Rafa vai mostrar um pouquinho melhor para vocês como visualizar aqui a parte do histograma. Aqui, nesse caso, o exame foi solicitado de maxila completa, né? A gente consegue até ver mais coisas, né? O seio maxilar, seios maxilares completa, a região de fossa nasal, que a gente também, muitas vezes, consegue ver alterações, né? E, nesse caso, a gente consegue ver aqui para avaliar a região dos implantes. Nubia, você consegue ampliar um pouquinho mais a imagem do One Volume Viewer? Aqui? Tá melhor para ver? Ah, tá ótimo. Isso. Tá dando para ver? Que acho que eu estou precisando do óculos. Nesse caso, a gente consegue avaliar com bastante qualidade e perfeição os implantes, porque quando a gente faz uma aquisição tomográfica para avaliação de implante, o implante ele dá uma impressão como se ele estivesse um pouco mais gordinho, né? A tomografia, os tomógrafos comuns causam esse aspecto e fica muito difícil a gente conseguir ver as espiras do implante, avaliar se o implante teve algum tipo de fratura, e como aqui, né, se a avaliação da perda óssea aqui, né, nesse caso. Aqui, o implante da região do 12,
Se vocês repararem, eu mexi bastante no histograma para a gente conseguir avaliar com melhor detalhe essa região dos implantes. Então, ó, aqui a gente consegue ver, né, nitidamente o implante com uma fenestração óssea na região vestibular, né? E esse exame, a dentista também relatou que o paciente estava com a gengiva na região do 21 com edemaciada, né? Então, é muito legal, porque vou mexer mais um pouquinho aqui no histograma para ficar melhor para vocês verem. Na tomografia de alta resolução, a gente também consegue ver com bastante riqueza de detalhes a região de gengiva, né? E aí a gente consegue fazer mensurações aqui nessa região. Aqui a gente tem uma ferramenta de medida, a gente consegue fazer mensurações e com isso também auxiliar no diagnóstico periodontal, né, do paciente. E quando forem solicitações periodontais, é muito interessante que isso seja realmente descrito no pedido para a aquisição ser feita, né, do jeito correto, que a gente precisa afastar a região de tecido mole para não sobrepor essa região. Aí eu só vou mostrar mais uma coisinha aqui, que no Viewer a gente também consegue fazer mensurações, né? Eu sei que tem alguns que já estão acostumados a fazerem isso em outros softwares, e aí é muito interessante também mostrar isso aqui rapidinho. A gente já deixa angulado aqui o corte, e aqui nessa ferramenta, ó, nessa aba, que é o Curved MPR, e aí aqui em Tools tem a ferramenta de curva. O software é todo em inglês, mas ele é bem fácil de conseguir se encontrar nele. E aqui a gente consegue fazer a curva, né, da reconstrução panorâmica, e com isso a gente tem aqui os cortes parassagitais, porque às vezes, assim, a gente faz uma medida, vocês às vezes acabam necessitando de uma medida complementar, vocês também podem fazer, né? Lógico que podem solicitar para a gente também, mas se vocês quiserem manipular, vocês também podem fazer. E aqui nessa ferramenta do Mensures, né, vocês conseguem fazer a medida necessária. Tá? Núbia. Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Às vezes eu uso uma ferramenta e depois eu não sei tirar a ferramenta. Ah, tá. Botão direito do mouse. Quando você... Ó, eu tô aqui usando... Deixa eu pegar ela aqui de novo, que eu até já tinha desabilitado. Ó, eu coloquei aqui. Se eu clicar com o botão direito, ela tá desabilitada. Ah, tira a curva lá para eu ver. Qual? A que você botou no corte axial aí, essa curva toda. Ela quer para apagar. deletar a curva. Para deletar a curva, seria isso? Refazer a curva? Não, é tirar e colocar outra vez para eu ver como é que faz. Ah, tá. Deixa eu deletar ela aqui. E se quiser fazer... Então, é bom que eu já mostro aqui também. Se quiser fazer, ó, botão direito, delete. Aí você não salva, né? Clica no não e não salva. E tem um bugzinho que você tem que voltar para essa aba da reconstrução multiplanar e voltar aqui para a aba do GMPR. É aqui, ó. Tools e aqui a curva. Tá conseguindo ver? Não. Aqui no o áudio ligado, né? Aqui no cantinho direito, bem no canto direito. Acho que você tá no celular, né? Tô. Ah, no canto direito, tá bom. Isso, aqui, ó. Olha onde é que tá. Aqui, ó. Aí tem a curva. Tá. Conseguiu? Ah, tá. Tô vendo. Tô vendo. Aí, só... Ah, tá. Legal. Aí, aqui, quando ela vai reconstruir, quando tem aqui ela na pontinha, né? Você consegue clicar se você precisar deletar ela. Aí, você consegue fazer essa alteração. Clicando aqui com o botão direito, a gente consegue fazer outros tipos de alteração, tipo alterar a espessura do corte, né? Que às vezes, especialmente para endodontistas, né, é bem interessante. Então, sempre, até na outra aba, você também consegue aqui no thickness. Como eu falei, como ele é em inglês, eu sei que às vezes rola uma dúvida, né, para conseguir fazer as alterações. Botão direito thickness, você consegue alterar a espessura dos cortes. O intervalo. Então, quando também. eu quero mexer,
Quando eu quero mexer, eu tenho que ir no botão direito, do mouse no direito, né? Isso, se tiver com uma ferramenta ativada, por exemplo, eu vou colocar aqui a seta. Para eu desativar essa ferramenta, ó, ela está ativada, que ela está aqui com a cruzinha. Dá 2 cliques com o botão direito, ela já volta. Ela já desabilita. Deu para entender? Ah, tá. Deu. Porque eu não sabia voltar, não sabia tirar. Ou clica aqui, nessa seta. Se tiver alguma habilitada e você quiser voltar para fazer outra coisa, você pode clicar aqui nessa seta, que é no Mentions. Ah, tá. E aqui, Select Object. Aí ela já fica desabilitada também. Ah, tá. Entendi. Tá ótimo. Aí aqui a gente, né, fez as mensurações. Se mais alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição para tirar as dúvidas. E a doutora Rafaela, acho que também vai falar mais um pouquinho. Olha, Obrigada. esse CMPR, o que é isso aí? Deixa eu ver. Você falou... Esse aqui, Curve de MPR, aqui em cima? Ah, é. Esse é para fazer os cortes parasagitais, para fazer a reconstrução panorâmica e os cortes parasagitais. Ah, tá. Para navegar no volume é nesse XYZ, que são as reconstruções multiplanares, né? Tá. Aí é mais essas duas abas mesmo, né, que precisa. Os cortes parasagitais são mais para fazer mensurações de implante mesmo, né? Ah, tá bom. Diagnóstico, todo o diagnóstico dos exames a gente faz aqui no XYZ. Tá. Para conseguir angular todos os cortes direitinho. Tá, joia. Ai, obrigado, Núbia. Imagina. Acho que é isso, Rafa. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. Stop. Prontinho. Dá tempo mostrar mais alguma coisa, Léo? A gente está um pouquinho estourado aí. A pergunta é para todos. Querem ver mais algum caso? Eu tenho 2 casos. Mais 5 minutos. O teu tem um que é muito legal de mostrar, Rafa. Muito legal. Temos muitos casos, né? Mostra. O pessoal tá aqui. Qual dos casos, Núbia? Avante. O do Pino. Tá. Deixa eu abrir ele. Vocês estão vendo minha tela? Esse caso é bonito. Então, a história desse caso foi um diagnóstico um pouco difícil para eu conseguir fazer esse diagnóstico desse dente, porque aqui a gente tem um premolar rígido, né, o 24 e o 25 com pino. Acho que tem alguém com áudio aberto. Silvia, eu vou... Acho que é o céu. Isso, obrigado, Silvia. Acho que foi. E aí foi muito difícil fazer esse diagnóstico. Então, eu tive que conversar bastante com a dentista indicadora, que me mandou esse caso, tá? Porque me parecia, desde o início, que vinha do dente 24, por causa dessa perda óssea aqui na região de Furca. Eu tinha quase certeza que o problema era o 24, né? E aí, conversando com a dentista, ela me falou que o dente respondia bem aos testes de sensibilidade, o dente estava bem, e do lado dele tem um dente com pino, né? Com canal. Eu falei, então é o 25, não é o 24, né? Vamos procurar alguma coisa nesse dente 25 aí. E aí, quando eu começo a correr aqui os cortes axiais, o que me chama a atenção, né? Deixa eu tirar as guias aqui. Aqui eu estou na coroa, estou indo em direção à raiz do dente, né? E aí, eu me começo a deparar com essa imagem aqui, hipodensa, bem definida, né? Cheguei a pensar em reabsorção cervical invasiva, artefato, será que isso é um artefato? Mas a perda óssea está enorme na região do 24, e aí, o que a gente conseguiu ver, mexendo aqui, o histograma a gente ativa aqui, ó, nessa ferramenta aqui, ó, isso aqui é o histograma. Né? Isso aqui é a amplitude da escala de cinza do equipamento.
tá? Então, a gente vai ajustando de acordo com a estrutura que a gente quer avaliar. Então, o que a gente descobriu aqui nessa região do 25? Deixa eu só ajustar mais um pouquinho. Aqui nesse corte, ó, tô mexendo aqui no meu contraste e brilho, tá? Aqui a perda óssea vai em direção ao 24 mesmo, mas o problema tá aqui, gente, tá? Aqui eu vejo uma área bem hipodensa, mais enegrecida, isso aqui é artefato, tá? Isso aqui é artefato. E isso aqui, acima do artefato, essa outra hipodensidade, um pouco mais cinza, isso aqui é tecido cariado, tá? Então, assim, o processo todo está acontecendo porque essa raiz está sendo reabsorvida por tecido cariado aí dentro do pino, e aí provavelmente já tem comunicação e está ocorrendo todo esse processo inflamatório. Eu não sei se está dando para enxergar essa diferença de densidade aqui, uma mais escura e outra mais clara aqui em cima. Não sei se está dando para ver isso, gente. Vocês conseguem? Esse foi um dos casos que realmente eu tive que conversar bastante com a indicadora para poder chegar à conclusão mesmo de que isso aqui realmente é infiltração, né? Não passa de uma infiltração mesmo aqui nesse pino, tá? Que é difícil de avaliar numa tomografia. E provavelmente, se não fosse num tomógrafo de alta resolução, eu não ia conseguir ver esse tecido aí, com certeza, né? Vamos mostrar mais um, tá, Léo? Pode ser? Esse caso aqui foi pedido para retratamento, né? Dente 26, retratamento de canal. E aí, o que a gente já suspeita, né? Primeiro, a gente vê uma lesão aqui, associada à raiz mesovestibular, né? Uma lesãozinha. E quando a gente começa a correr os cortes axiais, esses cortes aqui, quando a gente começa a correr esses cortes, a gente começa a ver um pontinho aqui, ó, e suspeitar que nessa raiz tem um quarto conduto, né? Que não foi encontrado e não foi tratado, né? O famoso MV2 ou conduto mesio-palatino. E aí eu vou realmente confirmar a existência desse conduto aí. Coloco as minhas guias em cima da região que eu quero avaliar, né? Alinho os meus planos e as minhas guias. E aí, ó, ele aparece aqui no corte sagital muito bem, né? Aqui ele, né? E aqui no coronal, a gente também consegue ver esse conduto, que não foi tratado. Opa. Isso aqui. Então, esse era um caso que eu queria mostrar também com mais calma, mas a gente já estourou o tempo mesmo, tá? Eu vou fazer as minhas considerações finais aqui, para a gente não se estender muito. Tá vendo a tela, Núbia? Sim, tô sim. E assim, para a gente finalizar, né, eu queria agradecer a presença de todo mundo e dizer que o objetivo principal do exame de tomografia é o diagnóstico, é ajudar o paciente, é ajudar o colega dentista a resolver o problema do paciente. E que a melhor maneira da gente tirar o melhor proveito desse exame é visualizando essas imagens no computador. Quem já faz isso, quem já sabe fazer isso, né, sabe que teve mudanças
enormes na sua rotina e no seu atendimento do paciente, mas só sabe quem já abre a tomografia no computador que essas mudanças realmente ocorrem depois que você começa a virar hábito você abrir tomografia no computador, né? Além disso, a tomografia computadorizada, ela aumenta, sim, o grau de confiança do profissional, ela já é parte integrante da prática clínica da odontologia, já é um exame que já tá bem consolidado dentro da odontologia, aprimora o diagnóstico, traz previsibilidade para o seu tratamento, proporciona planejamentos mais efetivos e, com certeza, a tomografia, ela aumenta a qualidade dos serviços prestados, né? Eu queria agradecer, muito obrigada a todos, principalmente aos meus indicadores de Santos, que me acolheram, que me receberam, que confiaram no meu trabalho, que acreditam na BioFX, e eu só tenho a agradecer e dizer que eu aprendo com cada caso de vocês. Cada um que me procura para falar de um caso, de uma situação, eu sempre aprendo um pouquinho com cada um de vocês. Muito obrigada mesmo, gente. Muito obrigada. Sem áudio. Tá sem áudio. Obrigado você também, Rafaela, foi ótimo. Obrigada. A Maria Amélia quer falar. Maria Amélia. Pode falar, doutora. Obrigada, Rafa. Desculpa eu ter chegado só agora, que eu estava no consultório atendendo uma emergência, mas eu peguei o finalzinho e muito obrigada. Obrigada a eu, Maria Amélia. Ô, Rafa, para de compartilhar. A equipe é maravilhosa, né? A Rafa, a Núbia, o Léo, eu encho o saco dele toda a vida. Oi, Gi, tudo bom? Giovana. Gente, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Abrirem a câmera para a gente fazer uma fotinho. Você vai marcar no Obrigada, Rafa, foi ótimo. Que bom, não é fácil, não. Isso. Hein, Rafa, você consegue fazer a foto aí? Consigo sim, mas deixa o pessoal abrir mais, né? Deixa o pessoal abrir. E eu também tenho uma surpresinha no final para todos. Mas tem que abrir a câmera. Vamos lá. Vamos lá, vou fazer aqui, tá? 3, 2, 1. Tudo bom, todo mundo? Obrigada. Isso. Peraí, Pessoal, peraí. a gente sabe que muitos querem conhecer mais sobre como mexer no exame, como usar o One Volume Viewer, e muitas vezes fica com dúvidas, né? A própria enquete mostrou isso, né? Que 50% das pessoas têm dúvida ainda de como mexer, e aí a gente faz o seguinte, a gente está criando um projeto de consultoria, seria de hands-on, para mexer no On Volume Viewer mesmo. E a gente quer fazer o primeiro grupo. Só que a gente tem 5 vagas, tá? Então, assim, as 5 primeiras pessoas que escreverem ali no chat, então já abre o chat, tá? A gente vai fazer esse trabalho com essas pessoas totalmente gratuito, esse hands-on do On Volume Viewer. Aí tragam os casos, a gente vai ter os nossos casos. Então 1, 2, 3, já! Eu não sei abrir. E, claro, né, não dá para atingir todo mundo. E aí, conversando com a Rafa, conversando com o pessoal, hoje a história está no cashback, né? E aí a gente tem uma proposta para vocês. Então, todo mundo que mandar a primeira tomografia, mandar uma tomografia para a gente, não importa se já é indicador ou se vai ser a primeira tomografia que vai indicar para a BioFX, tá? Na segunda tomografia, a gente vai dar um cashback de 10% no exame para todos que estão presentes aqui hoje, tá? Eu já peguei o nome de todo mundo. Então, manda uma tomografia. Aí, na segunda tomografia, a gente vai mandar um cashback de 10% para vocês ofertarem para o seu paciente, tranquilo, para ficar à vontade, gente. Tá? Ok? Já tem aqui, Léo. eu quero, eu vou conversar com todo mundo que escreveu aqui.
Tá? Ah, eu Léo, quero, mas eu Fala, não sei Sáfia. eu quero o meu cashback, porque eu já mandei mais de 50 tomografia, e eu quero cashback. Sáfia, você não vale. Brincadeira. Não, Você foi meu brincadeira, monitor de porque endo, meu amigo. Pelo amor de Deus. quando, Tô te quando aguentando. não era isso que eu queria falar, é só uma piadinha, mas quando eu preciso de vocês, tem algum paciente que não tem condições, principalmente lá do nosso curso, eu sempre entro em contato e vocês sempre quebram o maior galho para a gente, então esse cashback volta para mim, com certeza. Eu queria parabenizar vocês, parabenizar pela aquisição do Morita. Eu acho que eu acompanhei isso desde o início do flerte com o Morita. Eu, sem dúvida, eu fui um dos que ficou enchendo o saco de vocês. Foi. Olha, precisa ter, vocês precisam trazer, vai fundo. Então, parabéns aí pela equipe, parabéns para a Rafa. Eu estou vendo um monte de endodontista aí participando da atividade. Eu acho muito legal, é uma ferramenta, mudou não um prognóstico, mas assim a previsibilidade do tratamento endodôntico mudou demais. E vocês têm a Rafa aí, que além de rádio é endodontista, então para a gente ajudou muito. E ela está bebendo na fonte lá do Felipe Costa, que é um cara que é sensacional, e ela está desenvolvendo demais. Parabéns, Rafa, parabéns para toda a equipe, viu? Um abraço para o doutor Lamartine, que estava aí também. Um beijo para vocês. Parabéns. Obrigado. Obrigada. A gente se sente honrado com a presença de todos e o nosso objetivo é transformar mesmo, é fazer parte deste grupo de transformação da odontologia, é elevar a odontologia ao patamar que ela sempre mereceu estar, que é da excelência. E para isso nós contamos também com todos, e todos que estão aqui buscam a excelência no seu trabalho. Então, foi um prazer estar aqui com todos vocês, e a gente vai entrar em contato ao longo da semana, e um beijo a todos.